Olá, turma! Vamos para a nossa aula 16 da mentoria da Caixa Econômica. Continuando aí para finalizar a disciplina de conhecimentos bancários, estamos na aula 8. Questão 111. O trecho seguinte, ele alude a importante mercado em que são transacionados os títulos públicos no Brasil. Todas as transações com títulos públicos são de seu âmbito. Ele é o mercado de dívida pública brasileiro e nele se encontram tanto o Banco Central, realizando a política monetária, quanto o Tesouro, responsável pela gestão da dívida pública e financiamento do governo. Sobre o mercado brasileiro de dívida pública, o que ele quer dizer aí sobre esse mercado? Ele é um mercado cambial? Não. Ele é um mercado acionário? Não. Ele é um mercado da CETIP? Não. Ele é um mercado da Selic? Sim, porque a Selic ela é aí a nossa taxa que vai estar sendo utilizada como base para todas as operações aqui no nosso mercado financeiro. Questão 102, 2021. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, gerido pelo Banco Central, tem como principal objetivo registrar débitos e créditos do sistema bancário? Não. Realizar compensação de cheques no âmbito do sistema bancário? Não. Regular as taxas de juros dos títulos emitidos pelo setor privado? Não. Definir as taxas de longo prazo dos empréstimos do BNDES? Também não. A taxa Selic ela tem como principal objetivo registrar as transações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Questão 103, 2018. No Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central fixa a meta anual para a taxa de juros básica de curto prazo. Tal meta é perseguida mediante compra e venda de títulos públicos por parte da autoridade monetária, cujo processamento é efetivado no sistema de compensação bancária? Não. No sistema brasileiro de pagamentos? Não. Compensação bancária vai ser referido aí a cheques. Pagamentos vão estar incluídos boletos, agora a nova ferramenta pagamento com Pix. Na central de custódia e liquidação financeira de títulos privados? Não. No sistema geral de mercado aberto? Também não. A meta anual para a taxa de básica de juros de curto prazo da economia, o processamento é efetivado pela letra D, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Questão 104, 2015. Qual sistema de registro e liquidações das operações com títulos públicos realizadas entre instituições financeiras? A gente acabou de ver questões anteriores aí, falando do sistema de liquidação das operações com títulos públicos. Então, a gente já sabe que vai ser a letra B, Selic. Questão 105, 2021. Fundado em 1930, o Banco de Compensações Internacionais é a mais antiga instituição financeira do mundo.
Dentre suas atribuições, identificam-se auxiliar na manutenção da estabilidade monetária e financeira e fomentar a cooperação internacional nessas áreas de interesse, coordenando diversos comitês ao redor do globo. No Brasil, a instituição que representa o BIS em comitê é o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, o Comitê do Sistema Financeiro Global, o Comitê de Pagamentos e Infraestrutura de Mercado e o Comitê de Mercados Ele vai estar realizando todas essas atividades referentes a esses comitês: infraestrutura, sistema financeiro, supervisão bancária e também incluso mercados. A gente vai ficar aí com a letra D, o Bacen. O BNDES, ele é um banco voltado para desenvolvimento. A Previc vai falar aí de previdência complementar. A SUSEP refere-se a seguros e a CVM é o Conselho de Valores Mobiliários. Questão 106 de 2018. Diversos acordos de Basileia, que começaram a ocorrer desde o estabelecimento do Comitê de Basileia para a supervisão do banco, visam a segurança do sistema bancário. O que determinam esses acordos? Teto na taxa de juros para alguns empréstimos bancários? Não, cada banco trabalha conforme ele acha que deve trabalhar em referência à taxa de juros. Teto de taxa de juros para empréstimos interbancários? Também não. Tamanho máximo para o total de operações de captação dos bancos? Não. Requisitos mínimos de reserva compulsória dos bancos recolhida aos respectivos bancos centrais? Também não. Alternativa correta é o Acordo de Basileia. Ele vai trabalhar em cima de requisito mínimo de capital próprio e liquidez dos bancos, relativamente ao total e aos tipos de operações bancárias. O que ele quer dizer com isso? Ele tem que ter um capital próprio, ele não pode simplesmente soltar tudo que ele tem de recurso, como empréstimos ou produtos, no mercado, né, para a população, empresas em geral. Por quê? Ele precisa ter ali o seu capital para evitar aí, em caso de inadimplência, que o banco venha fechar as portas. Questão 107. Com o objetivo de evitar crises financeiras, o Banco Central tem adotado nas últimas décadas diversos mecanismos visando a compatibilizar as normas do Sistema Financeiro Nacional com os requisitos emanados dos chamados Acordos de Capital da Basileia, que estabelecem regras do Banco de Compensações Internacionais, que é o BIS, para assegurar a estabilidade financeira internacional. Desde o final da década de 80, foram emitidos os Acordos de Basileia em 88, 2004 e recentemente 2010. No caso do Acordo de 2008, que é o terceiro, concebido após a crise de 2008, as normas introduzidas e já implementadas foram ainda mais rígidas. Por quê? Porque elas impuseram proibições aos bancos de transacionarem nos mercados de derivativos? Não. Estabeleceram mecanismos de supervisão bancária prudencial e disciplina do mercado bancário? É uma alternativa boa, mas não foi. Fixaram exigências de capital para risco de crédito e de mercado, bem para risco operacional? Também não. Estabeleceram mecanismos de supervisão do processo de avaliação e adequação de capital dos bancos? Não. O que aconteceu aí com essas novas normas de acordo com o Acordo de Basileia III?
mais exigências adicionais de capital principal, incluindo procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco referentes a exposições ao risco de crédito. Quanto mais o banco tem que ter mais capital aí para assegurar o seu sustento, independente de suas operações e em caso aí de crise. Questão 108 de 2021. Na reunião do dia 9/12/2020, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros Selic 2% ao ano. Considere que no período subsequente, a autoridade monetária observasse que as taxas de juros médias praticadas no mercado interbancário eram inferiores à meta da taxa Selic, definida na reunião retromencionada. Nesse contexto, para que a taxa de juros médias no mercado interbancário venham a convergir para a taxa Selic de 2% ao ano, o Banco Central do Brasil deve fazer o quê? Aumentar a liquidez do sistema bancário? Se ele aumentar a liquidez do sistema bancário, ele vai fazer com que aumente aí o capital próprio. Então, ele está recolhendo dinheiro do mercado. Emitir maior quantidade de papel moeda. Quanto maior o consumo, menor vai ser a taxa. Então, não é interessante. Comprar títulos de longo prazo do setor privado. Se o Bacen compra, ele recolhe dinheiro do mercado. Comprar títulos públicos no overnight. Não, porque também comprando ele recolhe dinheiro. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender títulos para fazer com que a taxa média venha a convergir para a taxa de 2% ao ano, porque elas estavam inferiores à meta. Se tiver inferior à meta, ele tem que vender, tá? Questão 109 de 2021. O texto seguinte diz respeito à generalização das políticas monetárias consideradas não convencionais por parte dos bancos centrais do mundo inteiro. Bancos centrais globais agora percebem que políticas monetárias antes consideradas não convencionais e temporárias se revelam convencionais e duradouras. Obrigados a encontrar novas soluções devido à crise financeira de 2008, novamente neste ano por causa da pandemia, o Banco Central Europeu e a maioria dos bancos centrais internacionais se tornaram mais agressivos e inovadores do que nunca na defesa das economias contra recessão e deflação. Exemplo de política monetária não convencional, tá? O que nós temos? Venda de títulos com compromisso de recompra pela autoridade monetária. A gente sabe que isso aí é uma prática para fazer a variação da Selic, então ela é convencional. A expansão da base monetária também é uma política convencional. Redução das taxas de redesconto é comum acontecer. Redução da taxa básica de juros também é convencional. O que não é comum acontecer? Compra de títulos públicos e privados por parte dos bancos centrais. Eles comprarem títulos públicos e também privados, tá? Para ele recolher aí o dinheiro que, no caso, ele vai estar fazendo aí junto à população, ele comprando, ele vai fazer o quê? Eu comprei o título de você, você recebeu de volta o seu capital mais os juros devido aí, porque você fez a venda, e aí você vai ter capital para fazer investimento aí na sua empresa, gerar emprego e crescimento do país não fica comprometido. De uma forma que menos pessoas vão estar aí precisando de recursos sociais. E a última questão de conhecimentos bancários da nossa apostila, ela é aplicada em 2023. A principal razão que justifica a existência de um mercado primário
administrado pelo Tesouro Nacional é mobilizar recursos financeiros. Por quê? Para estabilidade no mercado? Não. Para um equilíbrio do balanço de pagamento do país? Também não. Para o financiamento de empresas? Não. Para o combate da inflação? Não. A existência no mercado primário de títulos públicos, ela proporciona financiamento dos déficits do governo. Então, o governo tem lá contas a pagar, ele lança um título público, ele vendendo, ele consegue capital para cobrir aí o seu saldo em caixa do famoso aí mais e menos, tá? Eu vou estar liberando para vocês algumas provas anteriores, tá? Vou mostrar aqui para vocês sobre alguns concursos que ocorreram anteriormente. Eu vou passar primeiramente aí para vocês o que foi aplicado em 2006, tá? Ela é uma prova completa, vai estar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp com o devido gabarito. Essa é uma prova da Caixa que foi aplicado no concurso de 2006, ok? Consegui pesquisar para vocês também aqui a prova da Caixa aplicada em 2008, tá? Também aí para técnico bancário. E 2010, 12 e 2021, ok?